céus. Vamos continuar louvando ao Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus que por Ele e para Ele são todas as coisas. Por isso que nessa noite, mais um momento, você possa glorificar ao nosso Deus com essa canção, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas. Toda a igreja em uma só voz, diga: porque dele, por ele, para ele são todas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos e diga: a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. Nós dizemos a Ele sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Diga: quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Somente as vozes da igreja cantando ao Senhor, dizendo: a Ele diga com fé. A Ele. Pra sempre, amém. A Ele a
Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus com alegria. Aplauda mais forte. Amém. Pegue a sua Bíblia, por favor. Antes de nós participarmos da ceia e subirmos aqui no altar em honra a Deus, eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre honra e entendermos um pouco mais o que ela significa no dia a dia de cada um de nós. Segundo Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30, a gente vai começar lendo esse texto. Eu vou tentar ser bem breve, tá bom? 1 Samuel, não é segunda, 1 Samuel 2,30. 1 Samuel 2,30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, vamos ler juntos? Porque aos que me honram, eu honrarei. Porém os que me desprezam, podem se sentar, diga, fala comigo, Senhor Jesus. Quem aqui na vida, quem aqui na vida precisa ser honrado? Levante a mão. Todo dia. A gente já levanta de manhã, Vicente, precisando que Deus honre a gente até o fim do dia. Deus está te honrando hoje, você está vivo. A gente já acorda com a necessidade, Carlos, de ser honrado por Deus. Essa matéria é muito séria, sabe por quê? Por exemplo, você está fazendo a autoescola para tirar uma carteira. Você precisa que Deus o quê? Que Deus o quê? Te honre. Aí você vem na igreja no domingo e ora. E o ímpio lá fora, o maldoso lá fora, o homem mau, está entornando na cachaça. Vocês dois vão tirar a carteira amanhã. Ele passa e você toma pau. O que aconteceu? Você foi envergonhado diante daqueles que não têm nenhuma fé. Você precisava que Deus te honrasse. Lá no seu trabalho, surgiu uma vaga. Você faz tudo certo e não entra. Aquele que faz tudo errado e você sabe, ele entra. O que aconteceu? Você precisava que Deus te honrasse lá no seu trabalho. A honra, nós precisamos que Deus nos honre todo dia. É a honra na família, de não ver um filho nas drogas. Porque você pode ter feito tudo certo, mas se no fim da vida você vê a sua família perdida, é como se a vergonha se vestisse de um vestido, vestisse você com o vestido da vergonha. A vergonha, ela cerca a gente, ela quer nos humilhar o tempo todo. A vida quer nos humilhar o tempo todo. E a única pessoa que pode nos honrar diante dos desafios da vida é Deus. Só Deus pode nos honrar. Quem está aí, levante a mão, por favor. Você vai fazer uma viagem, você quer ir e voltar. Você começou uma construção, o que você quer? Terminar. Você quer que Deus te honre para você terminar aquele projeto. Então a gente precisa que Deus nos honre o tempo todo. Só que Deus está dizendo assim: eu honro os que me honram. Repete: eu honro os que me honram. Quem está aí? Ele honra, mas ele só pode honrar quem honra ele. Agora presta atenção: não dar honra a Deus, não dar honra a Deus, não é desonra. Não. Vou repetir. Não vir aqui e dar honra a Deus não é desonra. Desonra é quando eu atento contra a sua honra. Isso é desonra. Existe até na Constituição, nas leis, o crime de desonra. Quando eu desonro você, eu atento contra a sua honra, isso é uma desonra. Então quando eu não honro, o que isso significa? Quando você não honra, significa que você está em dívida. Chama-se dívida de honra. Você sabe que você deveria ter honrado, mas não honrou. Você está em dívida.
Você só desonra quando você atenta contra a honra de alguém. Quando você não dá a honra devida, você está em dívida, você está devendo. E todo mundo que deve tem algum prejuízo na vida. Hoje, no nosso mundo, se você dever, eles travam seu nome no SPC, Serasa, processam, eles tomam alguma coisa suas, leiloam, como é que fala? Leiloam não, como é que fala? Penhoram alguma coisa. Se você ficou devendo, um prejuízo você vai ter. Então, se você está numa dívida de honra com Deus, você está em dívida. E essa dívida está te trazendo prejuízos diários e você não percebe. Deus está dizendo assim: se eu sou pai, Claudinei, por que você não está no dia a dia me tratando com a honra devida? Eu estou dizendo para você, você tem que consertar com Deus, não é comigo e nem com a igreja. Porque para mim está tudo bem, para mim aqui, olha, todo mundo está cheiroso, bonito, todo mundo aqui é gente boa. O meu negócio é você e Deus. Você tem que consertar, você tem que consertar sua conduta espiritual, moral e devocional com Deus, porque você está em dívida com Ele. E Ele está dizendo assim: se você me despreza, você será desprezado. Se você está me desprezando, eu também te desprezo. E o desprezo de Deus talvez seja a pior coisa que pode acontecer com o ser humano. Deus ficar em silêncio. Porque vai ter momentos que se Deus não falar nada, a gente morre. Se Deus não olhar para a gente, acabou tudo. A gente precisa, você sabe disso, que às vezes tem o fundo do poço, e o fundo do poço ainda tem um porão. Tem gente que cai no fundo do poço, e quando ele vê o fundo do poço ainda tem um porão. A vida pode ser muito dura com você. A vida pode ser dura demais com você. E a vida só não vai ser dura com você se você aprender a levantar de manhã e dizer: a minha vida vai ser para honrar o Senhor. E quando Deus resolver te honrar, meu amigo, se Deus resolver te honrar, não importa quem não goste de você, não importa quem fala mal de você. Se Deus resolver te honrar, você vai ter vitórias todos os dias da sua vida enquanto você viver. Queiram as pessoas ou não, Deus vai te abençoar. Só que Deus só pode honrar, é Ele quem disse isso. Ele está dizendo: eu só honro os que me honram. O rei Davi era um homem de muita honra. E o rei Davi honrava Deus, e Deus também honrava o rei Davi. Eu falei quarta-feira, domingo passado e quarta, sobre quando o filho do rei Davi, chamado Absalão, eu vou ser bem breve em falar sobre isso. O filho do rei Davi, chamado Absalão, se levantou contra o pai. Então, filho levantar contra pai é uma coisa antiga. É uma coisa antiga. Irmão levantar contra irmão e filho contra pai é uma coisa antiga. Se você tem problema com seu pai, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te avisar, compra um caixão porque você vai morrer cedo. Se você bateu na cara do seu pai, falou mal da sua mãe, abriu a boca e falou, deixa eu te dizer, olha para mim. Compra o caixão porque você vai morrer cedo. Porque a Bíblia diz: honra teu pai, para que viva muito tempo e tudo dê certo. Se você desonra pai e mãe, uma das coisas que vai acontecer, você vai morrer jovem. É por isso que não tem homem no mundo, você já viu? Não tem rapazes no mundo. As moças não têm marido, tem 5 moças para um homem. O mundo está assim, sabe por quê? Os jovens, os homens desonram pai e mãe e morrem cedo. Todos eles morrendo cedo. Mas por quê, pastor? Não importa o que você faz para mim, entenda, Larissa. Não importa, dona Rosa, como a senhora é educada comigo. Não é isso que vai abençoar a senhora. É a honra a Deus que vai mudar a sua sorte. É a honra, é prestar a devida honra a quem deve honra, é que vai fazer a bênção chegar até você. Quem está aí? O Absalão levantou contra o seu pai. A tal ponto, irmãos, a tal ponto. Cadê a minha mesinha? Traz a minha mesinha para cá para mim. Mostrar como exemplo aqui. A tal ponto que aconteceu isso aqui, ó. Olha para cá, olha para cá. O Davi teve que fugir de Jerusalém e se esconder numa cidade chamada Manaim. Sabe quem foi com Davi? Somente 400 valentes soldados da sua guarda pessoal. Na verdade eram amigos de Davi. Só 400 homens ficaram com Davi. Com Absalão, filho de Davi, a Bíblia fala que tinha mais de 20 mil soldados. Absalão na frente, com 20 mil soldados para matar Davi.
seu pai. Ele era pai de Absalão, e Absalão falou: eu vou te matar. E ele levou 20.000 soldados. Mas Davi honrava a Deus, e Deus honra quem honra ele. Olha para mim. Quando Davi estava na fortaleza de Manaim, ele falou: eu preciso ir lutar com Absalão para que ele não entre na cidade e mate todo mundo. Só que Davi só tinha 400 homens. E Deus falou com ele: Davi, deixa eu te mostrar o que eu faço quando eu honro uma pessoa. Você não precisa ir para a batalha, não precisa ir para a luta. Aliás, mande os seus 400 valentes só para que eles vejam o que eu vou fazer. Davi ficou na cidade e mandou os 400 soldados dele para o bosque de Efraim para enfrentar Absalão com 20.000 soldados. Então faz a conta. Era 400 contra 20.000. Repete. E Deus falou com o maior guerreiro de Israel, que era Davi: não precisa lutar não, fica aí. Só manda os seus soldados para ver o que eu vou fazer. A Bíblia diz que naquele dia, quando eles entraram no bosque de Efraim, as árvores mataram mais gente do que a espada. Deus fez com que a floresta inteira lutasse por Davi. E as árvores iam matando os homens de Absalão. Está escrito em 2 Samuel 18:6, que naquele dia morreram 20.000 homens de Israel, morto pelo bosque, morto pelas árvores, porque Deus estava honrando Davi. E Deus estava honrando ele tanto, que o Absalão montou numa mula e tentou fugir. Quando Absalão montou numa mula e tentou fugir, um carvalho velho, uma grande árvore, um carvalho antigo, velho, esticou o seu galho e pegou o Absalão pelo cabelo e o segurou entre a terra e o céu. E veio um soldado de Davi e o matou. Naquele dia a guerra acabou sem que Davi perdesse um soldado. Aqueles 400 valentes ficaram vivos e eles viram as árvores lutando pelo rei Davi. Quem está aí, dá um glória a Deus. Se Deus resolver te honrar, você vai ver que Deus faz coisas que você não imagina lutar a seu favor. Agora não é isso que eu quero falar. O que eu quero falar é que o rei Davi voltou para o palácio, tudo bem, voltou para casa, voltou a reinar. Só que quando ele voltou a reinar, ele comete um erro, uma desonra. O que ele faz? Ele chama o seu comandante, chamado Joabe, e diz assim para Joabe: eu quero que você ande em todo o Israel e conte quantos soldados eu tenho. Não faz isso não, Davi. Davi, não faz isso. Deus provou para você que você não precisa ter exército para vencer. Só que ele estava com medo, porque ele enfrentou uma guerra e ele não tinha soldados. Então o que Davi faz? O medo faz ele mandar o seu comandante Joabe contar quantos soldados ele tem. E Joabe sai pelo país durante 9 meses, e eles contam que Israel tem 1.300.000 soldados. 1.300.000 soldados. E a Bíblia diz que quando Joabe volta e conta para Davi assim: Davi, você tem 1.300.000 soldados. Aquela vozinha falou com Davi: você pecou. Sabe aquela vozinha que fala com a gente quando a gente erra? Ela ainda fala com você. Se a vozinha não fala com você, você está indo para o inferno e o céu não vai te parar. Sua família vai ser destruída aos olhos de todos nós aqui, ó. Tudo que você tem vai ser destruído, e você não tem aquela voz que te alerta e diz para você assim: você pecou. Davi, quando o Joabe voltou, 2 Samuel 24:10, põe para mim. Quando Joabe volta e fala com ele quantos soldados ele tem, ele diz assim: irmãos, aquela voz da consciência não é a voz da consciência, é o Espírito Santo que fala com a gente quando a gente está errado. Se essa voz parar de falar com você, você está perdido. Essa é a voz que nos livra e que nos ajuda a arrepender e mudar de vida. Olha só o que diz a Bíblia. Vamos pôr o 9 para a gente entender o 10. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado, dos soldados contados. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam da espada,
E os homens de Judá eram 500 mil. Então 500 com 800, eu falei certo, né? 1.300.000 soldados. Ele falou assim: rei Davi, você tem 1.300.000 soldados. Quando ele acabou de falar com Davi, olha o próximo versículo. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Muda a tradução, deixa eu ver. Vamos ver isso com calma. Depois de contar o povo, o coração de Davi sentiu o que, gente? Remorso. E ele confessou a Yahvé: cometi um grande pecado agora. Ó Yahvé, perdoa este erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Quando ele acabou de falar, Samuel, a voz ainda fala com você, Samuel? E com a senhora, dona Romilda, a voz ainda fala? Fala? Com vocês, a voz ainda fala? Você sabe quando você fez algo certo? E sabe quando você fez algo errado? Porque a voz... É por isso que eu não sou pastor de ficar chamando atenção. Menino, você está errado. Sabe por quê? Porque se Deus não falou, por que eu vou falar? E se Deus falou e você não ouviu, então não adianta eu falar mais nada. Você vai ser destruído. E quando essa voz para de falar, aí a nossa vida acabou. Quem está aí? Pergunta para o seu irmão. Pergunta para o seu irmão, a voz ainda fala com você? Levanta a mão rapidamente com quem a voz ainda fala. Então, fala com o seu irmão, ainda vai ter jeito para você, diga para ele. Davi falou assim, faz comigo assim, Se fosse hoje, o que ele falava? Deu ruim. Fiz tudo errado. E imediatamente o que ele fez? Meu Deus, perdoa o teu servo. As árvores lutaram por mim. Eu não precisava contar a ninguém. Se o Senhor estiver comigo, quem é contra mim? Se o Senhor é por nós, eu posso todas as coisas. 1000 caem ao meu lado, mas eu não sou atingido quando o Senhor está comigo. Para que eu vou querer saber quantos homens estão do meu lado? Senhor, eu pequei. Quem está aí? Só que Davi tinha plantado uma semente ruim, e agora ele tinha que comer do seu fruto. Quando você planta uma semente errada, não tem jeito. Ela vai nascer, e você vai ter que comer desse fruto. Olha o que Deus falou com ele. Conta comigo. Muda na tradução normal para ficar claro para o pessoal. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que eu te faça. Opa! Plantou uma semente de desonra, ela vai nascer. Olha o que Deus falou com Davi. Você plantou uma semente errada, agora você vai ter que comer do seu fruto podre. Só que eu vou te dar uma colher de chá. Vai nascer 3 tipos de fruto, eu vou deixar você comer um só. Escolha qual você vai querer comer. Irmão, semear é opcional, colher é certo. Você é um saco de semente. Quando você fala, você está semeando. Quando você faz alguma coisa, você está semeando. Só que a gente faz e esquece. Aquela semente cai na terra, ela brota, ela dá galhos, e de repente ela começa a dar frutos, e a vida nos obriga a comer daquele fruto. Tem gente comendo de fruto podre, porque esqueceu o que semeou. Você chamou sua mãe de quê? De que você chamou sua mãe? Vai comer desse fruto. Você roubou, mentiu, traiu, trapaceou, enganou. Quando você fez isso, você plantou uma semente. Como é que é? O que você fez naquela igreja antes de vir para cá? Eu rodei a baiana, quase que eu cabo com aquela igreja. Agora você está sentadinho com essa cara de santo aqui. Você plantou uma semente lá.
E esse fruto vai te seguir durante todos os dias da sua vida. Você tem que resolver isso aqui e agora. Quem está me entendendo? Olha o que Deus disse para Davi. Davi orou, eu pequei. Deus falou, não tem jeito não. Escolhe um fruto do seu pecado. Você vai ter que comer um. Olha qual que eram os frutos. Põe para mim. Foi, pois, o Gade a Davi, fez-lhe saber e disse-lhe. Primeira coisa. Primeiro fruto. 7 anos de quê? De que 7 anos de fome vem à tua terra. Olha o que Deus ofereceu para ele. Primeira consequência. Você não vai ter comida para dar para os seus filhos. Você vai ver os seus parentes morrerem de fome. Você vai ver criança morrer de fome. A terra não vai dar nada para você durante... Quanto tempo, gente? Quanto tempo? Cadê? 7 anos. É muito tempo para a coisa dar errada, gente. Quem aqui já viveu uma época difícil na vida? Que o dinheiro vai embora, você não acha dinheiro, as contas, o delegado te acha, o promotor te acha, o oficial de justiça está querendo seu carro, o gerente do banco virou seu amigo, liga toda hora, é Bradesco ligando, Casas Bahia, Ponto Frio, 011. E meu filho, a vida vai virando uma loucura. Você põe 5 quilos de arroz na lata, uma semana depois não tem um grão de arroz mais dentro da lata. Parece que está comendo com você um exército de demônios dentro da sua casa, comendo com você. A roupa você compra num dia, no outro ela rasga, o sapato de escola, o carro quebra, você não tem dinheiro. Foi isso que Deus ofereceu para Davi. Davi falou, pelo amor de Deus, Senhor, 7 anos é muita coisa. Aí Deus falou, tem um segundo. Qual que é o segundo? 3 meses fugindo dos teus inimigos e eles te persigam. Aí Deus falou com ele, então eu te ofereço 3 meses com o inimigo te batendo e você não conseguindo revidar. Vai morrer filho seu, porque o inimigo vai matar parente, vai matar, você não vai conseguir fazer nada. 3 meses. Davi falou, pelo amor de Deus, isso é pesado demais. Qual que é o terceiro? E Deus falou, o terceiro é, cadê, gente? A cadeira está o trono está cadê, gente? Ali, ó. Ou que por 3 dias haja peste na tua terra. Resolve agora e vê que resposta hei de dar a quem me enviou. E Deus falou com ele assim, ó, pensa e responde agora, porque eu vou voltar para falar com Deus qual que é a sua resposta. E Davi pensou e disse assim, eu prefiro cair na mão de Deus, porque aqueles 3 dias de peste, era 3 dias na mão de Deus. Olha só o que Davi fez. Próximo versículo. Próximo. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Davi pensou assim, é melhor ficar 3 dias na mão de Deus, do que 3 meses na mão do inimigo. É melhor. Porque Deus tem misericórdia, o inimigo não. Só que quando Davi tomou essa decisão, nas primeiras 12 horas, morreram 70 mil homens do povo. Só nas primeiras 12 horas do primeiro dia. Davi entrou em desespero, porque ele estava comendo aquilo que ele plantou. Quem está aí? Só que Eclesiastes capítulo 3 diz assim, há um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Há tempo de rir, há tempo de chorar e há tempo de sorrir. Há tempo de nascer e há tempo de... E Eclesiastes diz assim, há tempo de plantar e há tempo de arrancar, não de colher. Há um tempo de plantar, põe para mim, por favor. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, isso não é colheita. Tempo de arrancar o que se plantou é o que se faz na roça. Quando nasce erva daninha, para não atrapalhar o fruto, a gente arranca o joio. Há um tempo de plantar. E se você plantou errado, Deus está dizendo assim, o universo vai te dar uma oportunidade. Vai te dar um tempo específico, que é o tempo de você arrancar aquela semente ruim que você plantou para que você não a coma, para que a sua família não a coma. Quem está me entendendo?
Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que se você fez alguma coisa errada lá, você vai comer enquanto você não arrancar isso da terra. Semente ruim plantada tem que ser arrancada. Então, se você está magoado com alguém, perdoa. Eu tenho tempo? Não sei. Lucas 17. Olha o que o Senhor Jesus disse. Rapidamente. Lucas 17. E disse aos discípulos: é impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem vierem. O escândalo vem quando você não perdoa. Samuel, eu faço um negócio com você, você fica com tanta raiva de mim, que você fala assim, você vai ver o que eu vou fazer com o pastor. Só que quando você faz, você promove um escândalo, e gente pequena começa a sofrer com isso. É impossível que não venha escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Melhor seria para ele amarrar uma pedra no pescoço e pular no mar. Por quê? Porque o escândalo só acontece com quem não perdoa e com quem não é perdoado. Quem está me entendendo? Levanta a mão assim, quem está me entendendo? Quando você não perdoa, você planta um tipo de semente, e essa semente é capaz de destruir a sua vida inteira. Olha o que a Bíblia diz, eu vou só ler, e você vai entender. Continua. Melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço um nó de atafona, e fosse lançado ao mar uma pedra, do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então, se a minha atitude vai me vingar, mas ela vai ferir outras pessoas, eu engulo a minha vingança, mas eu não vou te ferir. Eu não vou ficar difamando, sujando a mente de ninguém, fazendo as pessoas sofrerem, para que eu tenha vingança. Isso se chama escândalo. E ai daquele que promove escândalos. Continue. Olhai por vós mesmos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, faz o quê? Se você vem cá Pedro. O Pedro pecou contra mim e eu digo para ele, Pedro, você está errado, eu repreendo ele. Como é que você foi fazer isso? Você teve coragem de fazer um negócio? Você é pastor, Pedro, você não podia ter feito isso. Aí o Pedro disse para mim, eu repreendi ele. O Pedro disse para mim, pastor, me perdoa. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Continua. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, aí eu viro as costas, quem é que eu encontro de novo? Quem? Fazendo a mesma coisa. Pedro, você de novo? Pedro, eu não acabei de te falar, Pedro. Me perdoa. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer? Aí eu dou outra volta, e de repente o que eu encontro? Fazendo o quê? No mesmo dia. Você já parou, não já? Você inventa um punhado de coisa. Também? Você está achando o quê? Estou achando nada. A Bíblia diz, se ele fazer a mesma coisa 7 vezes no dia, 7 vezes no dia você tem que perdoá-lo. Agora, olha o que os discípulos responderam para Jesus. Continua. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Os apóstolos falaram, Jesus, nos dá fé aí, porque nós não temos fé para isso não. O cara está me fazendo raiva toda hora a mesma coisa, o senhor quer que eu perdoe ele? Aumenta a nossa fé. Os discípulos falaram, nós não temos fé para isso. Quem está aí? É por isso que nós plantamos semente ruim e estamos comendo do fruto, porque a gente não obedece o que a Bíblia diz. Continua. E disse o Senhor, se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira. Repete comigo. Direis a esta amoreira. Essa é a semente que a gente planta, a árvore que a gente planta quando a gente não perdoa. Ela é chamada de amoreira. Não é árvore que produz amora igual no Brasil, é uma árvore lá do Oriente Médio. Ela tem, as raízes dela crescem 9 metros para dentro da terra, e ela é uma árvore assombrosa. Ela é aquelas árvores de filme de terror, toda retorcida, preta. É essa árvore que nasce dentro de você quando você não perdoa. Lá no Oriente Médio, eles usam essa árvore para fazer caixão. É madeira para fazer caixão. O que está acontecendo com você? Não é demônio. Os demônios só estão aproveitando e fazendo você comer daquilo que você não arrancou. Tem tempo certo para arrancar. Se você não arranca, você tem que comer. Essa amoreira, ela é tão perigosa que não adianta você brincar com ela, cortar galho dela. Ela volta e faz tudo de novo. O Senhor Jesus disse que a única maneira dela morrer é julgá-la no mar de água salgada. É o único lugar.
é arrancá-la de dentro de você e jogar no mar de água salgada. Sabe qual que é o teu problema? Há um tempo determinado que Deus nos dá para arrancar essa árvore do chão e não comermos dela. Mas você está deixando a amoreira crescer dentro de você. Árvore de fazer caixão. Árvore que envolve coisas mortas está dentro de você. A amoreira, porque você não perdoou. O Davi pecou contra Deus. E Deus falou: agora, Davi, você plantou uma amoreira e você vai ter que colher do seu fruto. Só que para tudo há um tempo determinado. E Deus falou com Davi: você quer que a praga pare? Davi falou: quero. Então Deus disse para Davi: arranca aquilo que você plantou. E Davi perguntou: como que eu faço isso? E Deus disse para Davi: suba no altar do Monte Moriá, no lugar mais alto de Jerusalém, e publicamente me honre diante de todos aqueles que você me desprezou. Você não andou o país inteiro contando as pessoas? Andei. Todo mundo não viu? Viu. Agora sobe no altar do Monte Moriá, onde tem aquela cúpula dourada em Jerusalém, sobe lá e oferece um sacrifício de honra a mim. Quando você fizer isso, publicamente você vai estar arrancando o que você plantou e a praga vai parar. Depois você lê o capítulo 24 e você vai ver isso que eu falei. Pastor, como que eu faço para parar de comer desse fruto? Perdoa. O que Davi disse? Eu pequei. Você precisa dizer: estou errado. Você tem que consertar com Deus. Segundo, a sua vida vai ter que honrar Deus. Não dá para ficar escondido debaixo da saia da esposa. Não dá para ficar escondido debaixo do paletó do pai. Você precisa honrar Deus publicamente. Davi teve que fazer isso aos olhos de todo mundo. E quando ele honrou Deus, ele pegou aquela amoreira e jogou no mar de água salgada. E a praga parou.